Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Para quem não sabe, meus irmãos, aqui na Terra eu exerço a função de advogado desde 1989, ou seja, há 31 anos, eu, minha esposa e hoje meu filho, nós estamos exercendo a profissão de advogado. E ontem, caminhando pela rua, sem querer, eu escutei uma fala de um pai para um filho. Creio, obviamente, que o filho é um advogado jovem e honesto. E o pai disse para ele o seguinte: será que você pensa que vai conseguir ganhar dinheiro sendo um advogado honesto? Esta afirmativa me fez lembrar, me remeteu a uma época, logo no início da minha carreira, onde eu perguntei a um advogado de renome, muito famoso aqui em Uberaba: você abraçaria uma causa mesmo sabendo que o seu cliente está errado? E ele me respondeu: ora, é claro, se eu não pegar a causa, todo mundo pega, e eu tenho uma família para tratar. Muitas pessoas me perguntam hoje, principalmente hoje como advogado, é difícil enriquecer exercendo a função de advogado? E eu costumo responder o seguinte: depende do que você considera como riqueza. Você pode responder de acordo com aquilo que você considera, ou pelo menos aquilo que você alimenta o conceito de ser rico. Agora, é difícil? É muito difícil a pessoa ganhar dinheiro, muito mais se enriquecer financeiramente, exercendo a profissão de advogado e procurando exercê-la de forma ética, tendo, sobretudo, Jesus Cristo como nosso norte, como nosso modelo e guia. Nós, como cristãos, nós devemos lembra da porta estreita que Jesus Cristo nos apresentou? E será que o nosso objetivo aqui na Terra é financeiramente enriquecer-se? Será que nós estamos apenas aqui para obter êxito profissional na busca do dinheiro, na busca do patrimônio? Não resta dúvida, meus irmãos, de que a advocacia ela nos oferece inúmeras seduções. Eu sei que todas as profissões elas têm os seus desafios, mas a advocacia, como a medicina, penso eu, estas duas profissões, elas nos apresentam inúmeras seduções, e eu até diria seduções satânicas. Veja bem, meus irmãos, muito embora a advocacia vise ou deve buscar a concretização da justiça, buscar e ter como objetivo a materialização daquilo que é justo, tanto é verdade que a advocacia é considerada como a indispensável administração da justiça, e isso está previsto até na Constituição da República Federativa do Brasil. Até mesmo os nossos clientes, nós percebemos, e você há de convir, que a maioria dos nossos clientes não está preocupada em justiça, quase sempre está preocupada em ganhar a causa. E é triste considerar que até mesmo o Poder Judiciário, ele não alimenta, mesmo que diga isso a quatro cantos, mas até mesmo o Poder Judiciário, ele não tem como objetivo, do ponto de vista da concretude, a concretização da justiça.
Veja bem, meus irmãos, nós que somos advogados, eu estou exercendo a profissão há 31 anos, ou melhor dizendo, eu estou advogado nesta presente encarnação. O que nós percebemos no Poder Judiciário é que o juiz fica à espera das provas, quase sempre, e não raro os advogados alimentam o propósito de fabricá-las. E por outro lado também, mesmo sendo considerado do ponto de vista doutrinário como uma parte imparcial, o Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador de justiça, quase sempre ele não esquece a sede de condenar. Quase sempre ele se enceguece e não se preocupa em detectar se o acusado é de fato culpado ou inocente. E por outro lado, nós notamos que até mesmo no Poder Judiciário, a maioria dos servidores públicos estão preocupados em dar andamento ao processo e, se possível, o mais rápido possível, arquivá-lo, para que isso conste nas planilhas. É um fato que eu estou passando para vocês depois de 31 anos no exercício da advocacia. Fatos que poucos divulgam. E nós, como advogados, e você, como cliente, e a gente no meio de tudo isso. Nós não podemos esquecer também mais uma sedução da advocacia, equivalente à sedução da medicina. Como o médico, o advogado também, ele não tem a obrigação, ele não assume o compromisso com o cliente de resultado. Da mesma forma que o médico, com exceção do médico especialista em cirurgia plástica, o advogado e o médico em geral, eles não assumem o compromisso de ganhar a causa e o médico, eles têm a obrigação de alcançar a cura. E na advocacia é muito mais difícil ainda você conseguir algo, uma indenização ou até mesmo um processo contra o advogado que você constituiu, porque é muito difícil você provar que um advogado e até mesmo um médico, ele tem agido de forma irresponsável, a não ser contra o hospital, que tem sim uma responsabilidade muito maior. Mas é verdade que estou querendo dizer com tudo isso que a advocacia, ela nos oferece inúmeras seduções. Aquele que não tem o compromisso de ser leal, ser probo, ele encontra inúmeras justificativas para safar da sua responsabilidade como profissional. O que não acontece quase sempre com um mecânico, com um comerciante ou como sempre acontece com as demais profissões, que você assume como profissional na área da mecânica o resultado de consertar um carro, um engenheiro de construir um prédio. Mas o advogado sempre, quase sempre, se ele não for leal e probo, ele tem uma justificativa sobre os seus erros, imputando a responsabilidade de seus atos para terceiros, seja o juiz, promotor, poder judiciário. Sem falar que o nosso poder judiciário hoje ele é muito moroso. Olha, meus irmãos, é muito importante que se diga aqui neste momento que você, como cliente, quando assina uma procuração, você está conferindo enormes poderes para o seu advogado. E é triste, é lamentar que a maioria dos clientes sequer às vezes assina a procuração depois de ler detidamente os poderes que você, como cliente, está conferindo ao seu advogado. Mas nós não podemos esquecer que a advocacia ela é indispensável. Nós precisamos do advogado para um inventário, para um divórcio, para uma regularização diária e também para dirimir conflitos. Agora, no meu escritório eu tenho não o quadro da deusa Têmis, mas o quadro de Jesus Cristo. É bom que o meu cliente saiba que Jesus Cristo, o mestre dos mestres, é o meu modelo e guia. E eu tenho como compromisso exercer a minha profissão com responsabilidade e com ética. Não quero dizer com isso que eu seja competente e que eu não vá errar, mas a intenção do cristão verdadeiro
é de exercer a sua profissão com probidade e com competência. Pelo menos, nós, como profissionais, devemos nos envolver nesse propósito. Aliás, é muito bom que o cliente saiba que nós ali naquele escritório, nós temos a ética como compromisso. E nós percebemos também que abraçar Jesus Cristo como modelo e guia pode aparentemente atingir um objetivo contrário aos nossos interesses. Sim, os nossos interesses materiais pode até ser que seja. Por quê? Porque a pessoa que conhece Jesus Cristo, que estuda o seu evangelho, que estuda e medita sobre as suas mensagens, ele, quase sempre, ele aprende não só a evitar conflitos, também a resolvê-los por si mesmo. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele precisa ser procurado. E é raro você perceber, num conflito de interesses, aquele que se dispõe a resolvê-lo de forma amigável ou de forma sábia. Quem abraça, quem conhece Jesus Cristo, aprende a usar todos os seus recursos para viver aqui na terra de forma pacífica, honesta, sem prejudicar os outros. E também aprende a conviver com a diversidade. Interessante notar que o cristão verdadeiro é aquele que quase sempre foge da armadilha do Poder Judiciário. Talvez uma das agruras da minha profissão é tentar justificar para o meu cliente a morosidade do Poder Judiciário. Quantos desgastes os nossos clientes sofrem por uma demora e às vezes o advogado não tem acesso a conversar com o juiz, muito menos às vezes pedir a agilidade no andamento deste ou daquele processo, porque o servidor público e o juiz sempre tem um motivo para justificar, mesmo que entre no fórum a 1h da tarde e saia assim. Mas a gente sofre porque a gente nota que o cliente está querendo resolver a situação, sem falar que tem aqueles que saciam a sua sede emocional pelo conflito fora do fórum ou dentro dele. No meu escritório, como eu disse, existe lá o quadro de Jesus Cristo, como aqui está presente, mostrando que Jesus Cristo é meu modelo, guia, e assim estou feliz até hoje e posso me considerar uma pessoa rica, porque graças a Deus eu tive a oportunidade bendita de não só conhecer Jesus Cristo na cruz, mas entender o seu evangelho. É muito bom, repito, que os meus clientes vejam esse quadro para perceber que a ética cristã nos leva a procurar ser um homem melhor. E, acima de tudo, o profissional que abraça Jesus Cristo, no mínimo, ele deve ser de confiança. Estranhamente, a maioria hoje vão à procura de advogado e de médico por conta do menor preço e esquecem a confiança tão necessária e indispensável. E aquilo que barato se torna caro. Para terminar, meus irmãos, como eu disse que abraço Jesus Cristo como nosso mestre, está previsto no Evangelho de João, no capítulo 16. Jesus Cristo diz assim de forma clara: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vencer no mundo, como diz Emmanuel, é muito fácil. Enriquecer-se financeiramente é muito fácil, sem limites, sem ética, sem princípios. Mas vencer o mundo é para poucos. Jesus Cristo, quando aqui esteve entre nós, ele disse: o meu jugo é leve. Como podemos entender algo como o jugo seja leve? É porque Jesus Cristo nos pede simplesmente que nós façamos aquilo que deve ser feito, para que não sucumbamos ao conflito de consciência.
Aquele que pretende buscar a paz, descumprindo seus deveres, engana-se, ilude-se. Jamais seremos felizes esquecendo os nossos deveres. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: muito embora aqui na Terra o advogado é indispensável, nós iremos perceber que a maioria dos sábios, como Sócrates e obviamente Jesus Cristo, não precisaram de um, porque eles sabiam se defender. Nós é que precisamos de Jesus Cristo como o nosso advogado, em toda parte. E que Ele esteja conosco hoje e sempre. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos, onde quer que nos encontremos. Que assim seja.